tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Hoje a gente vem aqui conversar sobre mais um super clássico, um livro que estava na minha lista aí para ler esse ano, né? Que eu fiz aquela listinha de livros para ler em 2023, ele estava lá. E ele ele seria o último livro que eu iria ler, mas aquelas coisas que acontecem, me deu vontade, peguei ele, encarei e vambora, vamos lá conferir. E eu tô falando aqui de Moby Dick, de Herman Melville, né? Um super clássico, todo mundo, é um dos clássicos mais conhecidos que existe, principalmente até por crianças, né? Tem muita historinha com Moby Dick e é um clássico muito, muito conhecido, né? E foi uma experiência muito interessante. Então agora a gente vai conversar sobre Moby Dick. Queria aproveitar antes da gente começar a conversar, pedir para você não esquecer de deixar o seu curtir, o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscrever no canal. E aqui na descrição do vídeo a gente sempre deixa o link para o nosso perfil no Instagram, para o nosso grupo no Facebook, para o nosso grupo de discussão das nossas leituras conjuntas no WhatsApp. Todo mês o Because I Read faz uma leitura conjunta. E eu sempre deixo também os links da Amazon para os livros que eu mostro aqui para vocês, se vocês quiserem adquirir. E é isso, pessoal, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre Moby Dick e Herman Melville. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre esse autor. Esse autor é estadunidense, né? Ele viveu no século XIX. Esse livro aqui foi escrito na primeira metade, na verdade no meio, né, do século XIX, 1850. E antes de escrever esse livro, o Melville, ele viajou, né, fez viagens em navios da Marinha Mercante, inclusive em navios baleeiros, né? E ele conhece bem esse assunto aqui, do que ele trata aqui nesse livro, né? Ele escreveu Moby Dick entre 1850 e 1851, e ele trocava algumas ideias com os amigos dele sobre o livro, né? Dois outros autores, também escritores conhecidos, e ele trocava ideias sobre o livro. E eu queria ler para você aqui, numa dessas trocas de ideia, né, que eram feitas através de cartas, o que ele escreveu para o amigo dele sobre esse livro. Ele falou o seguinte, sobre a viagem baleeira. Já me encontro no meio do trabalho e fico feliz de ver que sua sugestão tem muita afinidade com as minhas ideias. Temo, no entanto, que me saia um livro estranho. Gordura é gordura, você sabe como é. Ainda que dela se extraia o óleo, a poesia se arrasta como a seiva de um plátano congelado. E para dar liga, é muito importante que se misture um pouco de fantasia, que pela natureza do assunto, não vai ser menos desajeitada do que as próprias baleias em suas brincadeiras. Mas a despeito disso, quero entregar toda a verdade da coisa. E acho que foi exatamente isso que aconteceu. Saiu um livro meio estranho, sim, eu não vou negar para vocês não. Mas não por isso deixa de ser um livro com uma grande importância literária, uma grande importância histórica, social, econômica, e que se tornou um clássico, né? Sobreviveu, pela definição de clássico, né? Ele sobreviveu ao teste do tempo, né? Assim como as baleias também sobrevivem. Então é isso, gente. Então o Melville escreveu Moby Dick entre 1850 e 1851. Esse livro foi publicado primeiro na Inglaterra em 3 volumes, com o nome de A Baleia. Tanto é que o título aqui sempre fala, né? Aqui nesse livro até não tá, mas nos outros está Moby Dick ou A Baleia, né? Então ele foi publicado em Londres em 1851, em outubro, com o título de A Baleia, em 3 volumes. Só que eles fizeram as coisas muito estranhas lá. O Melville não estava lá na Inglaterra para acompanhar essa edição, publicação, e eles cortaram alguns capítulos do livro por questões, não sei se de violência, questões morais. Cortaram alguns capítulos do livro, inclusive o epílogo, né, que dá o fechamento do livro. Mas logo no mês seguinte, em novembro, ele foi publicado nos Estados Unidos, em Nova York, já com o título de Moby Dick, em volume único. Só que aconteceu uma coisa muito estranha aqui. Esse livro foi um grande fracasso, tanto de público quanto de crítica. Não vingou, ninguém deu valor, e
o Melville morreu em 1891 sem saber que a sua obra, né, a sua obra-prima, viraria um grande clássico da literatura. Essa virada, né, para grande clássico da literatura só aconteceu depois, no século seguinte, em 1920. Nessa década, as pessoas começaram de novo, não se sabe porquê, a ler Moby Dick. A crítica começou a prestar atenção no Moby Dick, e a partir daí ele foi se tornando um grande clássico, né? Sabe-se lá, vai ver que não era o momento certo. Né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o enredo. Todo mundo, mais ou menos, pelo menos por cima, já ouviu falar na história desse livro, né? Mas eu vou falar assim um pouquinho mais detalhadamente, né? Esse livro aqui, ele é narrado, né, por Ismael, que é o narrador personagem. Ele vai fazer parte, né, de toda essa viagem do navio que vai caçar Moby Dick, né? E eu vou deixar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês uma foto do que era um navio baleeiro, tá? Vou deixar aqui a fotinho para vocês verem. Então, essa caravela enorme aí era um navio baleeiro, e o Ismael é um cara americano. Esse livro foi escrito de uma forma contemporânea à vida do autor, né? Aconteceu no tempo do autor, nem antes nem depois, foi posicionado cronologicamente naquele tempo que o autor estava vivendo mesmo, no início do século, na primeira metade do século XIX. Então, Ismael é um estadunidense. Acredita-se, pelo que ele vai contando aqui durante o livro, que ele era de uma boa família, talvez meio numa situação meio de distanciamento da família, pelo que a gente vai entender aqui um pouco, mas ele era, a princípio, de uma boa família, porque ele era extremamente culto, ele tinha muito conhecimento, e é uma pessoa que sabia formular pensamentos, raciocínios, concluir, estabelecer correlações, aquele conhecimento e aquela forma de raciocínio que normalmente as pessoas que têm acesso à educação, a uma boa educação, conseguem fazer, né? E ele tem esse nome de Ismael, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, Ismael, ele decide que ele quer viajar, né? E aqui eu vou ler para vocês rapidinho. Eu vou ler aqui. Gente, eu li esse livro em 2 edições. Essa aqui, que é a que eu já tinha em casa, que é da Nova Fronteira, com a tradução da Berenice Xavier, com a tradução mais antiga, tá? É um bom livro, ótimo livro. Mas aí eu descobri que no Kindle Unlimited estava disponível a edição da Antofágica, a edição que foi lançada ano passado, maravilhosa, né? Com a tradução, se eu não me engano, do Rogério Galindo, acho que é irmão do Caetano Galindo, eu não tenho certeza da relação, mas com certeza tem relação. E essa tradução aqui da Antofágica está maravilhosa. Então, eu fui lendo nos 2 concomitantemente, tá? Eu vou ler aqui para você a parte do capítulo 1, primeiro capítulo, que se chama Miragens, e ele fala assim: me chamo Ismael, me chame de Ismael. Faz alguns anos, não importa exatamente quantos, tendo pouco ou nenhum dinheiro no bolso e nada em particular que me interessasse em terra, quis navegar um tanto e ver a parte líquida do mundo. É meu jeito de expulsar os maus humores e regular a circulação. Sempre que me pego com a boca crispada, sempre que na minha alma se faz um novembro úmido e chuvoso, sempre que me vejo involuntariamente parando diante de lojas de caixões e seguindo todo o cortejo fúnebre com que me deparo, e em especial sempre que a melancolia toma conta de mim a ponto de ser preciso um forte princípio moral para me impedir de deliberadamente ir à rua de maneira metódica, sair arranjando encrenca à toa, quando isso acontece, creio ser hora de ir ao mar o quanto antes. E eis o meu substituto para a pistola e o projétil. Com um floreio filosófico, Catão se atira sobre a espada. Eu subo, manso, a bordo de um navio. Nada surpreende nisso, ainda que não saiba, quase todo homem, em algum nível, vez ou outra, nutre sentimentos como os meus em relação ao oceano. Então, esse primeiro parágrafo já fala muita coisa, né, sobre como vai ser a pegada da história, como é esse Ismael, como é que ele está se sentindo,
né? O que ele entende, né, por entrar em um navio, né? Quais as perspectivas dele em relação ao navio, já que ele está comparando entrar num navio a se matar, né? Então, assim, aqui já fala muita coisa, né? E esse livro é todo assim, né? Ele vai falando muita coisa o tempo todo. Não é uma leitura para ser feita de forma leviana, rápida, superficial. Ele pede que você foque nele. Ele é egoísta, é uma leitura egoísta. Ele quer foco, ele quer atenção total. Mas continuando, então, tá lá o Ismael resolve que ele vai embarcar o navio, ele tá em Nova York, em Manhattan, e aí ele vai para New Bedford. São duas cidades na época importantíssimas, dois portos baleeiros, de onde saem os navios da pesca baleeira. Ele primeiro vai para New Bedford e chega lá, as pousadas estão todas lotadas, tem navios chegando de anos no mar, essas viagens duram em média 3, 4 anos. Tem navios que estão para zarpar, tem pelo menos 3 navios que o Ismael vai conhecer que estão para zarpar. Então essas cidades estão sempre em grande movimento. Ele chegou lá, a pousada estava lotada, estava frio, ele precisava de um lugar para dormir. E aí o dono da pousada falou assim: olha, você pode dividir o quarto com uma outra pessoa, se você quiser. Só tem uma cama, mas é uma cama grande, você pode dividir. E ele não quer, mas no final acaba aceitando. E aí ele vai pro quarto, a pessoa não tá lá. E ele vai, se arruma para dormir, deita, tá tudo escuro. E de repente ele vê alguém entrar no quarto. E a figura que entra no quarto para ele é aterrorizante, né? É um cara enorme, moreno, todo tatuado, com a cabeça careca, só um rabo de cavalo. O rosto, ele não percebe que é tatuagem, ele acha que a princípio são cicatrizes, né? Porque ele é cara todo tatuado. E no ombro carregando um varal, um cabide cheio de cabeças humanas desidratadas. Nossa, esse cara, Ismael, ele leva um susto. Gente, eu não sou de gargalhar com situações, mas esse início aqui do livro, ele é de gargalhar várias vezes, né? E aí é uma comoção, ele se assusta com né, aquela pessoa ali que ele descobre que alguém, um indivíduo de uma ilha na Polinésia, né? E ele é canibal, a tribo dele é canibal. E ele se assusta com aquela figura, e é escândalo, vem correndo o dono da pousada, porque ele começa a gritar, o canibal começa a gritar. Mas no final, eles acabam se entendendo, né? Duas pessoas de culturas, de filosofias. O Ismael vem de uma cultura, ele se declara presbiteriano, né? Então ele veio de uma cultura cristã, ele é filho de imigrantes europeus, pelo que eu entendo aqui, holandeses. E ele vem todo de uma cultura certinha, e de repente se depara com essa figura do Queequeg, né? É o nome do nosso canibal aqui, é o Queequeg, né? E é uma figura muito interessante, né? E daí surge uma amizade improvável. E aí ele descobre que Queequeg é um arpoador. O que é um arpoador? É alguém que trabalha em navio baleeiro também, entre outras coisas que o arpoador pode fazer, mas ele trabalha em navio baleeiro, matando as baleias. É ele que, na hora que é avistada a baleia, desce no bote, e é ele que lança o arpão para matar as baleias. Ele é muito bom nisso, né? E aí eles fazem amizade, decidem viajar juntos, e aí dali de New Bedford eles vão para Nantucket, é uma outra cidade, um outro porto, e ali eles escolhem um navio e eles são aceitos para trabalhar nesse navio, para partir assim que o navio for fazer a próxima viagem baleeira. E aí nesse momento o navio está todo naquela logística de se preparar para a viagem, até que um dia eles são chamados dizendo: olha, a maré tá boa, a lua tá boa, a configuração astrológica tá boa. Na semana seguinte, amanhã nós estamos indo viajar, tragam suas coisas pro navio. E aí eles levam as coisas pro navio. Eles sabem que o navio tem 3 donos. Eles são admitidos, são contratados por 2 dos donos que estão lá quando eles vão visitar o navio. Mas o terceiro dono, que é o capitão, que vai comandar essa viagem, vai capitanear essa viagem, eles não conhecem. Eles sabem que é uma pessoa, uma figura muito estranha, muito misteriosa, que é uma pessoa que perdeu uma perna, né, na última viagem, perdeu um pedaço da perna. Então ele anda com uma prótese, e uma pessoa muito séria, né? E aí eles vão conhecer só esse capitão, que se chama Ahab, né? Ahab, né? Mas vamos chamar aqui de Ahab para ficar mais fácil. Então eles vão conhecer o Ahab só durante a viagem. E aí eles embarcam no navio, o navio zarpa, e eles acham estranho, porque ninguém nunca viu esse capitão. Esse capitão
eles têm contato com os imediatos, né? Que são as pessoas que, né, em nível de patente, né, de rank, estão abaixo do capitão, mas não com o capitão. E eles já vão conhecer o capitão já há algum tempo dentro da viagem em alto mar. E aí esse capitão, gente, vai chamar todos, vai mandar chamar toda a tripulação, em torno de 30 tripulantes, e vai falar que ele está ali não para caçar baleias por razões financeiras, mas ele está ali para caçar uma baleia específica chamada Moby Dick, que foi a baleia que arrancou um pedaço da perna dele, né? E ele faz um discurso tal que ele consegue incitar toda a tripulação a querer caçar esta baleia, né? E assim eles vão na viagem. Eu vou mostrar aqui para vocês um mapinha da rota que eles fizeram. Viram o mapinha? Então, essa rota aqui, eles saem ali da costa leste dos Estados Unidos, né? E aí eles vão descendo o Pacífico, vocês viram ali que eles vão descendo o Pacífico. E vão descer, vão cruzar o Cabo da Boa Esperança. E aí eles vão passar ali pelo Oceano Índico. E aí eles vão passar até chegar ao Pacífico Norte, que é aonde essa história se finaliza, né? Então, gente, durante essa viagem várias coisas acontecem, né? Eles vão cruzar com vários outros navios baleeiros, americanos ou não, né? E quando eles cruzam com outro navio baleeiro, existe todo um ritual que é descrito aqui, né? Que o comandante desce num bote, os imediatos descem no outro, e eles trocam informações. Esses encontros são chamados de GAM, G-A-M, né? Então tem vários GAMs aqui durante a história. Vai haver, obviamente, o Ahab fala que eles vão caçar Moby Dick, mas durante o caminho eles passam por vários, né, grupos de baleia ou baleias sozinhas, e eles vão pescar essas baleias, né, vão à caça dessas baleias. Então a gente vai acompanhar todo o processo de caça-baleia. Vão acontecer imprevistos como vazamentos, tempestades, tufões. Vão cruzar nesses GAMs com tripulações muito estranhas, com pessoas muito estranhas. Então várias situações vão se desenvolver durante essa viagem até eles conseguirem chegar ao objetivo final deles, que é encontrar a Moby Dick, né? Na verdade eu falo a Moby Dick porque é a baleia, mas na verdade o Moby Dick é um macho adulto, é um cachalote, que é um tipo de baleia. Só para vocês entenderem aqui rapidinho, como é que é essa caça-baleia, né? Para quem lê o livro, você vai ler isso detalhadamente, mas como é que funciona essa caça-baleia? Fica alguém sempre 24 horas na gávea do navio, aquele né, cestinho, né, lá em cima no alto, e fica sempre alguém tomando conta. E quando alguém vê qualquer coisa semelhante a baleia, um esguicho, uma cauda, o que for, ele vai gritar baleia, baleia. Nesse navio vão ter vários botes, então existem pessoas específicas para tripular esses botes, né? Um imediato, um arpoador, os remadores que vão remar. E aí, quando alguém avista a baleia, esses barcos descem com a tripulação e eles vão ao encontro à baleia para lançar o arpão e caçar essa baleia. Esse arpão vai com a corda e essa corda é puxada até a baleia cansar, né? Eles seguram essa corda até a baleia cansar. E aí eles acabam de matar a baleia e rebocam a baleia para o navio baleeiro, onde ela vai ser toda destrinchada, né? E tudo isso vai ser minuciosamente descrito nesse livro. Então, muito cuidado aqui com gatilhos, porque hoje em dia a gente tem essa conscientização, né, ecológica, né, em relação a esse animal. E é um processo muito cru da gente, né, experimentar aqui durante a leitura do livro, né? Então, essa é a função do arpoador, essa é a função dos remadores. Era uma tarefa muito violenta, porque eles tinham que remar com tanta força que eles voltavam às vezes com o braço deslocado, com o braço quebrado, machucado, porque às vezes a baleia batia nos botes, eles caíam no mar. Às vezes eles morriam nesse processo, né? Não é à toa que no início do livro o Ismael está comparando essa aventura dele no navio baleeiro à morte, ao suicídio, né? Porque muitas pessoas que embarcavam nesses navios não voltavam, né?
Então, assim, é esse processo, né? Bom, qual o contexto histórico aqui dessa história? Isso é muito importante aqui no livro, né? Então, primeiro vamos falar sobre a inspiração para esse livro. Esse livro aqui foi inspirado numa história real que aconteceu, de um navio chamado Access, lá pelos idos de 1820, 1830, que era um navio baleeiro comandado pelo capitão George Poland. E esse navio foi a pique, né, afundou num confronto que ele teve com uma outra cachalote, que eles falavam que essa cachalote era muito feroz, era muito agressiva, e esse George Poland, esse capitão, ficou obcecado em caçar essa baleia, e no confronto com essa baleia, o navio afundou. Pessoas sobreviveram para contar a história, mas esse navio afundou. E essa baleia se chamava Mocha Dick, né? Foi batizado de Mocha Dick. Inclusive, existe o filme e existe o livro, né? Existe o filme baseado no livro. Eu não vi o filme, mas eu comprei o livro, disse que esse livro é muito bom, eu vou deixar aqui no link para vocês, chamado No Coração do Mar, de Nathaniel Philbrick, que conta essa história do Access, né? Dizem que o livro é muito bom, e o filme eu não vi, vou ver depois que eu ler o livro, né? Protagonizando Chris Hemsworth, né? Então, essa foi a inspiração para o Moby Dick. E o contexto histórico é o seguinte: a gente está aqui no momento que os Estados Unidos está crescendo, está colonizando, está se expandindo, está virando, né? Ou já se tornou uma potência econômica, uma potência política. E aí a principal atividade econômica dos Estados Unidos nesse momento é a pesca baleeira. Por quê? Porque o óleo da baleia era considerado aqui como se fosse o petróleo hoje pra gente, né? Da baleia se extraía muita coisa. O óleo, né, da baleia, que era obtido pelo derretimento da gordura da baleia, servia para fazer iluminação, né? Servia como combustível para iluminação, né? Tanto em ruas, em casas. Servia como lubrificante na indústria têxtil, servia na indústria de construção civil, tinha vários objetivos. Tinha também as cerdas da baleia, especificamente da baleia franca, que tem na boca. Não sei se vocês já viram a foto da boca aberta de uma baleia franca, que tem várias cerdas, tipo cartilagem, tipo como se fosse uma escova de dente, só que são cartilagens, né? E essas cartilagens também serviam para várias coisas, para produzir guarda-chuvas, na confecção de corpetes para os vestidos das mulheres que estavam na moda, para fazer aquele aro imenso, que eu esqueci o nome agora, né? Que vai por baixo do vestido. Então, tinha um óleo, tinha cerdas e tinha talvez o mais importante, junto com o óleo, que é o espermacete. O que é esse espermacete? Esse espermacete é uma substância viscosa que também tem uma utilidade tanto como lubrificante, como na indústria cosmética. Deixa eu ver aqui onde é que vai o espermacete. Ele produz velas de altíssima qualidade. E além do espermacete, ainda tinha um tal de ambergris, em francês, que é âmbar cinza, que seria uma substância também plástica, branca, meio viscosa também, que era tirada, parece que dos intestinos da baleia, que ela servia muito na indústria de perfumaria, farmacêutica, para fazer medicamentos. Ela tinha um aroma muito bom, servia muito para fazer produtos para o cabelo, para a pele. Os turcos usavam esse produto na culinária, as pessoas, produtores de vinho, usavam para dar aroma, para dar um sabor nos vinhos. Então, assim, tudo na baleia valia muito, tinha muita utilidade. Então, era uma indústria muito importante para o mundo e para os Estados Unidos, né? Os holandeses também tinham tradição na indústria baleeira, os ingleses, mas quem dominava nesse momento aqui, nessa metade aqui do século XIX, era os Estados Unidos nessa indústria, né? Então era uma atividade muito importante para eles, né? Essa importância da indústria baleeira para os Estados Unidos só foi cair por volta de 1860, quando finalmente eles conseguiram fazer uma exploração em larga escala do petróleo, conseguiram extrair petróleo. Isso aconteceu na Pensilvânia, lá por 1859, e eles conseguiram uma forma de extrair petróleo em larga escala, e isso veio substituir as funções da baleia, né? Do óleo, do espermacete, etc. Então, gente, esse é o contexto histórico. E outra coisa importante aqui, dentro desse contexto histórico também, foi a guerra
mexicano-americana que houve entre 1846 e 1848, pouco antes de ele escrever esse livro, onde os Estados Unidos aumentou suas fronteiras, pegou uma grande parte do México, absorveu uma grande parte do México como a sua fronteira, né? Então, um país potente englobando um país mais frágil economicamente, politicamente, militarmente, porque os Estados Unidos queria sua porção da costa leste, que ele queria chegar no Oceano Pacífico. E aí, nessa guerra, os Estados Unidos acabou formatando a fronteira que ele tem hoje, né, seus limites de hoje, na costa leste, ali onde é a Califórnia, que antes pertencia ao México, né? Isso aqui vai falar muito, tem um simbolismo muito grande aqui dentro dessa história, até guardem esta informação. Então, esse é o contexto histórico aqui, né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos personagens aqui dessa história. A gente tem aqui alguns personagens muito importantes. Primeiro a gente vai falar aqui do narrador personagem, que é o Ismael, né? Vocês veem que o Ismael entra aqui como alguém, né, que, né, vem assim, ele não quer ser importante não dessa história, mas ele é importante, né, e ele tem esse nome Ismael, e aqui você vai ver durante toda a história referências ao Antigo Testamento, né. Ismael é um nome bíblico. Ismael na Bíblia foi filho de Abraão, né, o pai ali do judaísmo ali, só que Ismael era um filho bastardo, porque Abraão envelheceu, ele era casado com a Sara, os dois envelheceram sem ter filhos, e Abraão, para ter descendentes, ele pegou e a sua escrava, a Agar, se não me engano ela era egípcia, não tenho certeza, e teve um filho com a Agar, que foi Ismael. Só que Deus abençoou Abraão e ele produziu um filho com a própria Sara, que foi Israel, né? E quando Israel nasceu, Abraão mandou Agar ir embora com Ismael, porque ele não queria que houvesse uma competitividade entre Ismael e Israel, que era o filho legítimo da esposa dele, né? E aí existe todo um simbolismo disso no próprio Ismael aqui da história, porque Ismael, filho de Abraão, é obrigado a ganhar mundo e conquistar por meios próprios os seus bens, a sua vida, vencer na vida sozinho. E Ismael aqui também está ganhando o mundo, né? Está indo para o mar para se virar, para viver dentro do mar, para escrever uma nova história para ele mesmo, né? E aí a gente tem um outro personagem aqui, que é o Acabe, que é o capitão do navio. E Acabe aqui, ele sozinho é um universo de símbolos, de história, de sentimentos, de conclusões, né? E a gente tem aqui a comparação do Ahab, né, que é o capitão, com Acabe, que é um outro personagem bíblico, era um rei de Israel, casado com a Jezabel, que era o cão chupando manga, né? Quem já leu a história de Acabe, quem já leu o Antigo Testamento, a história de reis, vai ver que Jezabel era o cão chupando manga, e ele é casado com ela. E uma vez Acabe era mimado, era acostumado, era despótico, era acostumado a ter tudo que ele queria. E uma vez Acabe olhou, acho que se não me engano, muito tempo que eu não leio essa história, ele olhou na janela dele e ele viu uma vinha linda, né? E viu ali aquela vinha e quis aquela vinha para ele. Aquela vinha era de Nabote, né? E Nabote, ele queria comprar a vinha de Nabote. Nabote falou que não podia vender porque era aquela vinha passou do pai dele para ele, e existia uma lei que aquilo que passava de pai para filho não podia ser vendido, papapá. Acabe ficou extremamente revoltado com essa história. E aí a Jezabel, para agradar ao marido, criou uma confusão lá com Nabote, levou Nabote a julgamento injustamente, e a sentença do Nabote foi ser executado, e Acabe acabou absorvendo a vinha. Então, Ahab é associado a este Acabe bíblico, né? A gente tem aqui também o Queequeg, né? Que é o amigão aqui o canibal, amigão aqui do Ismael, e ele é uma figura muito sólida dentro da história, né? Queequeg aqui, ele representa aquilo que é uma visão de vida direta, primitiva, mas no sentido não de ser rústica, mas no sentido de ser uma coisa assim,
ele se atém àquilo que é importante da vida, a valores importantes, a valores morais, aos valores da sua tribo. Ele é filho do rei da ilha que ele nasceu, então ele é alguém nobre. Ele saiu de lá porque ele queria conhecer o mundo, ele queria entender o cristianismo, ele queria entender as outras culturas, mas ele é uma pessoa nobre, ele teve uma criação importante. Dentro dos costumes dele, ser canibal não é uma coisa, né? Como é que a gente fala? Uma coisa que traz desgosto, que traz, né, angústia. Ser canibal para ele, dentro daquele contexto dele, né, é uma coisa normal. Mas ele tem um coração bom, ele tem um coração justo, ele tem pensamentos muito diretos sobre o que é a vida, para que serve a vida, os objetivos de vida. Aqui o tempo todo a gente vai estar falando sobre vida e morte, né? E a gente vai ver como cada personagem aqui, cada protagonista lida com essa situação, pelo menos pensa, né, sobre esta situação, porque aqui o tempo todo eles estão colocando a vida deles em risco durante essa viagem. Então o Kierkegaard é uma pessoa muito, né, um exemplo de vida, vamos dizer assim, né, sem grandes complicações, né? Os conceitos dele são muito definidos dentro daquela simplicidade, dentro daquela, né, daquilo que ele tem como vida para ele, né? E aqui alguns críticos literários falam sobre isso, alguns dizem sim, alguns dizem não, que essa amizade do Kierkegaard com o Ismael era mais que amizade, que era mais assim um relacionamento mesmo dos dois, né? Que eles se conheceram e, vamos dizer assim, se apaixonaram um pelo outro. Aqui não fica claramente descrito no livro. Tem algumas coisas que fala aqui durante a história que você pode levar para esse entendimento, mas não fala diretamente, né? Aí a gente tem aqui os 3 imediatos, né? Porque é assim que funciona a hierarquia do navio. Tem o capitão, debaixo do capitão tem os imediatos. Aqui no caso tem 3 imediatos, porque são 4 botes que descem quando eles vão pescar as baleias. 1 com o capitão e 3, cada um comandado por um imediato. Então a gente tem o Starbuck, o Stubb e o Flask. O Starbuck é o primeiro imediato. E o Starbuck... E sim, gente, olha só. Pausa para falar uma coisa que eu descobri aqui que eu não sabia. Starbuck aqui, o nosso querido Starbuck aqui, é o que dá origem à rede, né? Tão conhecida no mundo, Starbucks, né? Onde você vai tomar o seu cafezinho, o seu cappuccino, o seu macchiato. Vem aqui, tanto é que o símbolo do Starbuck é uma sereia com 2 caudas, né? E se você for pesquisar, você vai ver que relação tem essa aqui com a pesca, com a conquista, com pesca, com, né? E sim, Starbucks vem aqui do nosso querido imediato Starbuck, que é o ponto de equilíbrio nessa história. Starbucks está ali para obter dinheiro, para sustentar a família. Ele tem filhos, assim como a Rabi também. A Rabi também tem uma esposa, também tem filho, né? Mas ao contrário de Rabi, a prioridade dele é o sustento da sua família, é trazer para sua família o pão, é o conforto, e ele tá ali para ganhar dinheiro, para pescar baleia, para tirar da baleia, extrair da baleia o que ele puder, voltar para casa, vender e ganhar o dinheiro, né? E aí ele é o ponto de equilíbrio de toda o turmoil, né? Toda a turbulência que é a personalidade do Wahhabi. O Starbuck está ali para equilibrar. É ele que vai estar durante toda a história se confrontando com o Wahhabi nas suas ordens, nas suas atitudes, questionando seus posicionamentos, né? É uma pessoa religiosa, é uma pessoa centrada, é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que vê beleza à sua volta, né? E ele gosta do Wahhabi, na verdade. Ele trabalhou a vida dele toda com o Wahhabi, ele gosta do Wahhabi, só que ele não concorda com essa posição do Wahhabi, com essa postura do Wahhabi de querer, né, essa vingança a todo qualquer preço. E aí a gente tem o Stubb, que é uma pessoa mais descolada. O Stubb é aquela pessoa assim, mais fria, vamos dizer assim, né, mais pragmática. Ele tá ali para ganhar dinheiro, ele não é uma pessoa
ruim, mas ele também não chega a ser uma pessoa boa, né? Ele é uma pessoa mais egoísta, mais centrada nele mesmo. E se ele tiver que passar por... Se entende que durante a história, que ele tiver que passar por cima de alguém para atingir o objetivo dele, ele vai passar. E a gente tem o Flash, que é um cara mais na dele, né? E aí a gente tem os dois outros arpoadores, além do Quick-Egg, que é o Dagu, que é um africano, né, de uma tribo africana. E a gente tem o Tastego, que é um índio norte-americano, de uma tribo que foi praticamente dizimada durante a colonização, parece que só sobrou ele. Mas são três, imagina, três arpoadores deste nível, né? O Quick-Egg, né? Aquele homenzarrão polinésio, cheio de tatuagem. Um africanão, lindão, maravilhoso, grandão. E um índio, né? Um representante da raça indígena americana, nativa. Esses são os três arpoadores do Picote, né? Picote, que é o navio. E esse nome do navio, Picote, que é o navio que eles estão, também tem um significado. Picote também foi o nome de uma tribo que foi praticamente dizimada, uma tribo norte-americana que foi praticamente dizimada durante a colonização. Tudo aqui, gente, nessa história vai ter um significado. A gente tem o Pip, que é um órfão que vai estar viajando junto com eles, que depois cai nas graças do comandante Rahab. E a gente vai ter aqui um dos personagens principais, que é a própria Moby Dick, né? E sobre a Moby Dick, eu não vou falar assim, eu quero ler alguma coisa aqui sobre a Moby Dick, que define ela para vocês entenderem quem é esse personagem aqui dentro. Que fala assim, olha... Moby Dick tinha o dom da ubiquidade. Para quem não sabe o que é isso, é estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? E que fora realmente encontrado em latitudes opostas simultaneamente. Porque assim como os segredos das correntes marítimas nunca puderam ser divulgados, mesmo pelas pesquisas mais eruditas, assim também os costumes desconhecidos do cachalote debaixo da água permaneciam em grande parte inexplicáveis aos seus perseguidores. E havia tempos que davam origem às mais curiosas e contraditórias conjecturas acerca da misteriosa maneira com que, depois de mergulhar em grandes profundidades, transportava-se com imensa velocidade aos pontos mais distantes, né? Pode-se inferir daí que foi durante tanto tempo um problema para o homem, nunca o foi para a baleia, né? Essa condição de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? E aí a gente fala assim: forçados, pois, a familiaridade com os semelhantes prodígios, sabendo que depois de vários intérpretos assaltos à baleia branca, porque Moby Dick era uma baleia branca albina, escapara com vida, não é, pois, motivo de grande surpresa o fato de que alguns baleeiros se extremassem nas suas superstições e declarassem que Moby Dick era não somente ubigo, como também imortal, porque a imortalidade não é mais do que a ambiguidade no tempo. Porque o que distinguia dos outros cachalotes não era tanto o seu tamanho descomunal, mas conforme se sugeria por toda parte, a sua fronte característica, alta, piramidal. Tais eram as suas características mais salientes, os indícios por meio dos quais, mesmo nos mares sem limites e não cartografados, ele revelava a sua identidade a uma longa distância a todos aqueles que o conheciam. Também não era o tamanho descomunal, nem a tonalidade notável, nem ainda a mandíbula inferior deformada, o que tanto terror causava ao baleeiro, era antes a sua malícia inteligente e sem exemplo, que, de acordo com as narrativas precisas, teria demonstrado repetidas vezes nos ataques. As suas traiçoeiras retiradas produziam uma confusão que superava a tudo mais. Então, assim, Moby Dick já tinha essa fama, né? A Moby Dick era branca, e esse branco aqui está muito associado a alguma coisa que é grandiosa, que é misteriosa, que provoca medo, que é imponente, né? O branco aqui, tanto é que o Ismael aqui vai ter um capítulo que ele fala que ele tem medo dessa brancura da Moby Dick, né? E
ela é enorme, ela é branca e ela tem toda uma personalidade quando ela é confrontada, né? Então a Moby Dick aqui, ela é um capítulo, digamos assim, à parte dentro dessa história. Então, gente, esses são os personagens principais. O navio tinha em média 30 tripulantes, mas esses são os que a gente vai estar em contato aqui durante a história. Falando um pouco sobre a narrativa aqui do livro, a narrativa aqui é uma colcha de retalhos, né? Ela tem várias formas diferentes de acordo com os capítulos. Esse livro tem 135 capítulos, mais o epílogo. A maioria são capítulos bem curtos, mas a gente vai ter de tudo aqui. Se a gente fosse contar só a história do navio mesmo, da caça, né, da viagem, ela teria mais ou menos a metade, talvez um pouco menos do tamanho. Essa seria a história aqui de Moby Dick. Mas ele vai intercalar aqui a prosa, vai ter poesia, vai ter momentos que vai haver canções, vai haver momentos que vai ter até narrações, assim, eu diria, teatrais, né? Como se fosse uma peça de teatro, dado o nível da dramaticidade, dos diálogos, dos sentimentos dos personagens. Vai ter aqui praticamente ensaios científicos, você aqui vai ler tudo sobre a baleia, então, assim, vai ser uma narrativa que ela vai ter várias formas, né? De uma forma geral, a gente pode dizer que ela é um romance, né? E segue uma linha que se chama, na época, uma vertente, né, da literatura que surgiu nessa época aqui, que é o romance sombrio. É um romance que coloca assim, um homem como alguém que tem uma tendência sempre a cometer erros, a pecar, a se deixar levar pelas coisas ruins e a autodestruição. E também que uma outra característica desse romance sombrio é ver a natureza como uma entidade espiritual, né? E isso tudo se encaixa muito bem aqui dentro deste livro aqui, né, do Moby Dick. Então, gente, eu dei uma cortadinha aqui, eu dei uma paradinha porque tá chegando uma tempestade, escureceu aqui de repente do nada e eu precisava de luz aqui para contar a nossa história. Então, continuando aqui o nosso bate-papo, né? Então, essa narrativa assim é toda, né, vamos dizer assim, multifacetada, né? Ela vai ter vários tipos de narrativa aqui dentro dessa história, né? E uma outra coisa interessante aqui, além dessa salada de gêneros, né, é as referências, né? Aqui vai ter referências demais a tudo. Isso é uma coisa que até me incomoda dentro aqui desse livro, né? Porque além das referências o tempo todo ao Antigo Testamento, ele vai sempre fazendo analogias de situações, ou de pessoas, ou de coisas, a situações, a pessoas e coisas do Antigo Testamento, que nem sempre eu concordo com essas analogias que ele faz aqui dentro. E às vezes ele coloca essas analogias bíblicas e mistura com analogias mitológicas e de outras religiões, e faz uma salada aqui dentro, sabe? Então, além dessas referências bíblicas, a gente vai ter muitas referências literárias. Você vê que o autor gosta muito de Shakespeare, então Shakespeare, situações, o Ahab aqui vai ser em determinado ponto comparado a Hamlet, né? E em diversas situações ele vai trazer as peças de Shakespeare para dentro da história, né? Vai ter mitos, né, gregos, vai ter teatro inglês, teatro grego, vai ter mitologia, vai ter referências a outras religiões, a paganismo, vai ter cosmologia, astros, referência aos astros, vai ter rituais aqui que vão acontecer durante a história, pagãos. Então, assim, vai ter referências a filósofos, né? Vai ter capítulos aqui que vão ser bastante filosóficos, vai ter muita referência científica, e é isso tudo, o nosso narrador aqui, o Ismael, ele está, né, transbordando todo esse conhecimento. Daí você vê que Ismael não era qualquer coisa, foi uma pessoa que teve acesso a uma instrução, e uma instrução muito boa, porque não é só experiência de vida, ele traz muito conhecimento teórico e muito, assim, amplo esse conhecimento dele, né? E a gente vai falar tudo aqui sobre a baleia, a gente vai conhecer todos os tipos de baleia, toda a história da baleia, desde antes da pré-história, arqueologia referente à baleia. A gente vai ter estudos científicos sobre a baleia, todas as funções, os tamanhos diferentes da baleia, de cada tipo, principalmente do cachalote, né, que é a espécie em questão aqui, que é da Moby Dick, o óleo, o espermacete. Durante
Quando eles pescam a primeira baleia, que eles sobem a baleia no gancho, que eles vão dissecar a baleia, ele vai falar de cada etapa, como é que é feita cada etapa, para que serve cada etapa. É um negócio meio nojentinho, sabe, gente? Assim, meio brutal, meio agressivo. Mas eu tentei enxergar isso de uma forma distanciada, sabe? Não ver como se fosse, é um animal vivo. Não, eu tentei enxergar isso meio que de fora, sabe? Deu certo, pra mim deu certo, né? Então, assim, os hábitos da baleia, todos os hábitos dela, de como é que funciona o sistema respiratório dela, de subir, esguichar, afundar, dormir, acasalar. Você vai aprender tudo sobre a baleia. Eu aprendi muita coisa interessante. Algumas coisas foram bem chatas, mas eu aprendi muita coisa interessante aqui com essa história, né? E é isso, né, gente? Então vai ter, assim, uma parte de ficção, que é a história da caça-baleia, da viagem, e vai ter muita coisa aqui de não ficção dentro da história também, né? E aprendi do Starbucks, né, gente? Como sabia, eu achei isso um ganho maravilhoso. Só por isso já valeu ter lido esse livro, né? E para fechar aqui, gente, a história, né? O que foi aqui as minhas conclusões? Uma coisa que eu li bastante, eu consultei 2 fontes aqui para ler esse livro, além dos prefácios, pós-fácios, textos de apoio maravilhosos que você consegue encontrar. Vou deixar aqui a fotinho na edição da Antofágica, essa que está disponível no Kindle Unlimited, mas você pode comprar o físico também. Se eu já não tivesse essa, eu compraria essa edição física da Antofágica. E tem também essa edição aqui da Zahar, né, clássico Zahar, que também as 2 foram praticamente lançadas simultaneamente, acho que no ano passado, né. Uma tem as 2 traduções são traduções muito boas, muito modernas, muito atuais. Uma é do Rogério Galindo, que acho que é parente do Caetano Galindo, que tem texto de apoio dentro da edição, se eu não me engano, da Antofágica, e a tradução da Zahar é do Bruno Gambarotto, que é um especialista, né, em Melville, né? Então, assim, show de bola, as 2. Essa daqui também, não estou menosprezando essa aqui, apesar de ser uma tradução mais antiga, é uma edição muito boa. Se você quiser adquirir essa também, show de bola, né? Então, assim, além disso, eu consultei aqui um livro que eu sempre consulto quando eu vou ler clássicos, que é esse aqui, O Livro da Literatura. Ele tem uma parte aqui enorme falando sobre Moby Dick, né? E aqui começa assim, olha: não existe insensatez de animal algum na Terra que não seja infinitamente superada pela loucura dos homens, né? Isso resume muito aqui o livro, né? E ele fala bastante aqui sobre Moby Dick, tá? E consultei também um livro que já traz assim, uma análise mais profunda, que é do Harold Bloom, um grande crítico literário, que é esse aqui, o Cânone Americano, que ele fala sobre todas as grandes obras, todos os grandes clássicos americanos. E aqui ele tem bastante texto, falando até uma análise de uma literatura comparada, né, de Moby Dick, de cada personagem. Aqui ele vai mais a fundo, tá? Eu vou deixar o link para esses livros aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Então, assim, voltando às minhas conclusões, uma coisa que eu li nesses textos, mas é uma conclusão que eu já tinha mesmo chegado, que não é difícil de chegar, você que é um leitor mais atento, que esse navio, na verdade, que o Pequod, na verdade, ele está sendo comparado ali ao próprio Estados Unidos, na época, e às grandes potências, ao mundo europeu, né, aquelas potências ocidentais, que vão mar adentro para conquistar o espaço dos outros, para dominar, para subjugar, para submeter. E o próprio Ahab também entra nessa descrição, né? Porque o Ahab é aquele cara despótico, aquele cara que ele viveu a vida inteira no mar, a vida inteira ele subjugou as baleias à sua vontade, ao seu arpão, e ele não consegue aceitar que ele foi vencido, que ele foi mutilado, que ele foi alguma coisa foi tirada dele, né? E que atrapalha o estilo de vida dele, que foi a baleia, né, que foi a Moby Dick, né? Então ele não aceita, e ele tem que se vingar, né? Aqui o tempo todo o Ismael vai chamar isso de monomania, né? É uma ideia fixa dele, uma obsessão dele, que ele tem que destruir essa parte, né? Ele tem que vencer a natureza, né? Vamos dizer assim, né? Então, e esse navio então é comparado, né, ao tempo todo ao capitalismo, aquela, né, exploração que o capitalismo faz dos outros povos, e de tirar dos povos
no caso aqui é representado pela baleia, né, tudo que ele pode, né, de sugar os outros povos, né, de tudo que ele pode. E também o navio representa, né, você vê que tem índio, que tem africano, que tem polinésio, que tem um homem branco, que tem um homem europeu, e ali você vai ver os outros tripulantes todos, são cada um de um lugar diferente do mundo. Então todo o mundo está a bordo daquele navio, o universo está dentro daquele navio, né? Então isso é muito interessante, né? Sobre esse fato do Ahab não aceitar perder, né? Eu queria ler aqui um trechinho na página 219 aqui da minha versão, que fala assim: havia sim, olha a trovoada, gente. Havia sim pouca razão para duvidar de que desde aquele encontro quase fatal, enquanto que ele perdeu a perna, né? Ahab nutria um sentimento selvagem de vingança contra o cetáceo, deixando-se dominar cada vez mais por ele e caindo na monotonia desvairada que o levou a identificar como um cachalote branco tanto os seus males corpóreos como as suas exasperações intelectuais. Para o velho Ahab, tudo mais que enlouquece e atormenta, tudo que remove o sotavento das coisas, tudo que elas contêm de malícia, tudo que faz rebentar os músculos e empastar o cérebro, tudo que há de sutil demonismo na vida e no pensamento, estava encarnado e era possível assaltar em Moby Dick. Acumulava sobre a corcova branca a soma da iniquidade geral e do ódio sentido por toda a raça humana a partir de Adão, e como se o seu peito fosse um morteiro, fazia explodir sobre ela todos os projéteis ardentes do seu coração. Então, Ahab, não só a perda dele da perna, né, o que isso influenciou na vida dele, mas todas as incongruências pessoais, todos os sentimentos, toda a desarmonia espiritual, psicológica dele, todos os fracassos dele, ele projetou tudo em cima da Moby Dick, como se ele matando a Moby Dick, a vida dele fosse se organizar, ele fosse encerrar, ele fosse se entender, né? Ele fez toda essa projeção, né? Então, gente, você é muito claro assim, o livro não é uma história simplesinha, apesar do autor durante toda a história falar que isso é uma história simplesinha, mas o livro não é sobre caçar uma baleia. O livro é sobre a viagem, o livro é sobre todo esse simbolismo que essa viagem representa, o livro é sobre cada personagem, como cada um encara a vida, como cada um encara a morte, sobre os processos psicológicos de cada um, né? É sobre fugir de situações ou então enfrentar situações, então a forma que você resolve enfrentar as situações, né? E também, né, a questão moral da caça à baleia, né? Porque você pode analisar por um ponto assim, o objetivo do Ahab era errado, era vingança, mas desde quando o objetivo do Starbucks, por exemplo, do Starbucks que estava ali para caçar a baleia, para ganhar a vida, esse objetivo também era um objetivo correto, né? Era um objetivo aceitável, vamos dizer assim, né? Tem toda a questão moral que envolve a caça à baleia, né? Então, gente, assim, é um livro que eu me apaixonei? Não, mas foi uma leitura muito válida, muito interessante. Não é um livro que dá para ler assim de uma sentada só. Eu sugiro, se você for lendo 2, 3, 4 capítulos por dia. Não fica assim, não leia hoje e vai ler daqui a um mês. Não, você tem que dar continuidade, senão você vai esquecer. Mas leia devagar, leia sem pressa, leia absorvendo, vai pesquisando. Esse livro é, no mínimo, uma história, uma literatura, uma obra, um texto muito interessante de ser lido, né? Foi uma experiência literária que agregou valor, que me enriqueceu e que me ensinou. E por isso eu achei muito válida, né? Pra fechar aqui, eu andei ontem à noite assistindo filme, fui procurar os filmes que tinha aí disponíveis nos streamings de Moby Dick, escolhi uma produção de 2011 que protagoniza William Hurt como o Ahab e Ethan Hawke como o Starbuck, né? E respeitando que é uma adaptação, que muita coisa modificada, foi
uma história interessante de se ver. Foi uma distração, né, um entretenimento gostosinho de ver. Vou deixar aqui a fotinho para vocês verem. Foi essa versão aqui, né, adaptação que eu assisti. A direção dela é do Mike Baker, é de 2011, tá? Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção, pelo tempo de vocês. Coloque aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês não leram, se vocês pretendem ler. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir e de se inscrever no canal para acompanhar aqui nossos bate-papos. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.